Bom dia a todos. Hoje eu quero fazer uma leitura para vocês que está no livro de Mateus capítulo 6 sobre oração. Eu vou ler a partir do versículo 7 que diz: E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, há momentos em nossas vidas que nós nos sentimos mais fragilizados, fracos, sem ânimo, sem força, sem coragem para orar, para levantar e ir à luta. A primeira coisa que você deve fazer ao acordar é orar. Agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Orar para que tudo lhe vá bem durante a sua caminhada no seu dia a dia. E muitas vezes, irmãos, acordamos e nos sentimos frágeis e abatidos e não temos tal ânimo para orar, para agradecer ao Senhor por muitas coisas. Nós sabemos que nós precisamos orar. E nós precisamos voltarmos para as coisas do Senhor, para as coisas do alto. Mas aqui, em Mateus, Jesus ensinou aos seus discípulos como orar. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Há uns dias atrás eu tive uma aula no seminário e fiquei assim encantada com a explicação do professor sobre a oração do Pai Nosso. Eu nunca tinha me concentrado com tamanha dedicação para entender profundamente a oração do Pai Nosso. Foi como se abrisse uma porta dentro de mim e entrasse uma luz diferente na minha alma. E eu pude entender a oração do Pai Nosso com uma tamanha grandeza que eu fiquei pensando o tempo inteiro: como posso ter passado tanto tempo sem compreender muitas coisas? Irmãos, eu confesso a vocês que desde muito pequena minha mãe me ensinava o Pai Nosso. Eu sempre orei o Pai Nosso, sempre soube o Pai Nosso, mas eu nunca havia me dedicado e entendido com tamanha profundidade. Eu estava lendo aqui agora e me recordei mais uma vez da oração do professor, quando ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui no início da oração, já está falando no coletivo. Pai nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observem bem. Aqui já no versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia, o pão nosso. Então, quando aqui fala tudo no plural, eu não tinha parado para pensar na tamanha grandeza do que Jesus queria dizer com tudo isso que está escrito aqui nesta oração. E muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas. Eu entendi, eu sabia que era no plural e tudo, mas eu não tinha parado para pensar. Por quê? Às vezes, eu me constranjo tanto em ter algumas coisas e perceber que o outro não tem. Às vezes eu me constranjo em passar de carro e ver uma pessoa deitada na rua com fome. Eu indo para o restaurante almoçar e ver que ele não tem nada para comer. Mas eu fui bem além com a explicação do professor nessa oração do Pai Nosso. Quando
diz aqui, o pão nosso de cada dia, e quando diz Pai Nosso, quando diz Pai Nosso, quer dizer que o Pai, Ele é de todos nós, e o pão nosso de cada dia. Muitas vezes, irmãos, você começa a se tornar uma pessoa próspera na tua vida, e você acha que é por acaso. E você acha que a sua prosperidade é apenas para você. Você crê que aquela prosperidade é tudo sua. Às vezes você tem um carro novo, ele é só seu. Uma casa nova, ela é só sua. Às vezes a sua casa está farta, a sua geladeira está farta. Você não sabe mais o que escolher para comer. E você crê que é tudo seu. Porque você conquistou com mérito seu. É da sua família, do seu marido, dos seus filhos, dos seus familiares ali em comum. Mas eu pude ter uma visão bem diferenciada do que o meu professor explicou esta semana passada, em uma aula. Eu entendi com tanta profundidade. Porque muitas vezes, muitas pessoas têm tudo e não têm nada. Porque muitas vezes as pessoas têm tudo e ainda se sentem sós e vazias. Se você concentrar-se e compreender a oração do Pai Nosso, você vai entender. O pão nosso de cada dia, tudo isso não é seu, somente seu. Você pode repartir com o irmão. Você pode doar um pouquinho de si para o próximo. Às vezes você começa a trabalhar e começa a se tornar muito próspero. E vai guardando aquilo, e vai comprando terras, e vai comprando aviões, e vai comprando carros. Não sabe mais qual carro você quer, porque nada lhe satisfaz. Você já experimentou dividir um pouquinho só da sua prosperidade com alguém, para ver como você se sente? Você já experimentou sair no final de semana e dividir um pouco dos alimentos que você pode comprar com alguém? Você já sentiu como é bom fazer isso? Medite um pouco nessa oração do Pai Nosso. Medite um pouco. É isso que eu queria lhe dizer. Isso que eu estou lhe falando quando eu fui buscar essa reflexão bem profunda. É um conhecimento novo que eu estou, degustando assim com mais profundidade a respeito do Pai Nosso. Eu estou refletindo por causa desse professor. Muitas vezes nós aprendemos algumas coisas. O que a gente aprende de bom nessa vida, vale a pena a gente aprender, copiar e levar para a vida da gente. Não é vergonha nenhuma você pegar um aprendizado que muito lhe serviu, que muito lhe contribuiu para o seu crescimento e passar para frente. Porque nós não somos donos de todo o conhecimento, mas nós nos preenchemos uns aos outros quando nós aprendemos, sabemos que vem do Pai e ensinamos para o próximo. Como esse professor, por exemplo, que está me fazendo refletir bastante na aula que ele deu. Eu estou refletindo um pouco sobre a oração do Pai Nosso e queria passar isso para vocês e gostaria que vocês também refletissem um pouco a oração do Pai Nosso e compreendessem por que o pão nosso, por que o Pai Nosso. Porque nada é só nosso, nada é só dos seus filhos, nada é só do seu marido, nada é só da sua família, nada é só da sua casa, é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, as coisas são nossas. E a partir do momento que você começar a dividir um pouco da sua prosperidade com alguém, nunca mais você será o mesmo. Eu creio nisso, eu tenho meditado, eu tenho refletido e eu quero viver essa experiência. Por isso estou passando para vocês. E hoje eu queria falar a respeito de oração, porque em 1 Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar para que o inimigo não nos afronte como tem afrontado a nossa vida, como tem afrontado os nossos filhos, a nossa casa, o nosso marido.
O inimigo usa as pessoas que estão mais próximas de nós para nos afrontar, os nossos parentes, os nossos irmãos. Orai sem cessar. Orai sem cessar todos os dias da sua vida. Nós precisamos orar para vencer este mundo. Eu tenho alguns versículos para indicar para vocês aqui. Romanos 8, 26, 27. Que quando nós nos sentimos fracos para orar, nos serve muito. Eu vou procurar aqui para vocês Romanos 8, 26, 27. Aqui na palavra do Senhor, que diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós nos sentimos fracos, o Espírito Santo ainda assim intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Leia Romanos capítulo 26, 27, versículo 26, 27, Romanos 9, não é capítulo, é versículo, capítulo 9. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ainda que nós estejamos fracos, o gemido vai ao Pai. O Espírito Santo, ele clama ao Senhor com gemidos inexprimíveis por nós. Então nós podemos crer e acreditar, irmãos, que ainda assim, nos nossos momentos de fraqueza, nós nos fortaleceremos no Senhor através dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos pedir ao Pai sabedoria, conhecimento, para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor Jesus. Lá em Efésios 6, 18, também podemos ler mais a respeito da oração, que diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui em Efésios deixa bem claro que nós devemos vigiar e orar. Não somente orar, mas vigiar e orar. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, muitas vezes nós oramos e não vigiamos. Fazemos coisas que não devíamos. Então é hora de entrar no nosso cantinho de oração, dobrar os nossos joelhos e pedir ao Pai, clamar ao Pai por socorro. E quando nós nos sentimos fracos, crer no poder do Espírito Santo, que geme por nós com gemidos inexprimíveis, clamando ao Pai pela nossa vida, pois Ele sabe que nós estamos enfraquecidos. Mas vamos, irmãos, a partir de hoje, entrar para o nosso cantinho de oração, louvar, adorar e orar para que o Pai nos fortaleça nossos filhos, nossa família e nosso marido, para que o inimigo não venha tentar nos atingir com nossos familiares, com as pessoas que nós amamos, com os nossos amigos, com os nossos maridos. Vamos nos abster de algumas coisas que está nos atrapalhando a nos aproximar do Senhor. Abster é tirar, é dar um tempo e buscar em oração a palavra do Senhor, buscar aconchego nos braços do Senhor, através da oração. Vamos nos ajoelhar, vamos juntos orar, clamar por nossas famílias, clamar pelo nosso país, pois o tempo, o relógio está andando, o tempo está passando e muitas coisas estão se formando para vir à tona. Mas o Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Pai Celestial, está conosco. E o Espírito Santo está clamando e levando ao Pai as nossas orações através de gemidos inexprimíveis. Vamos, irmãos, orar o Pai Nosso, entender o Pai Nosso, dividir a nossa vida com o próximo, tirar um pouco daquilo que nós comemos e levar para quem não tem nada. É tempo de ajudar um ao outro. É tempo de dar de comer àquele que tem fome, de dar de beber àquele que tem sede.
Vamos todos olhar para o lado, vestir aquele que não tem nada, dividir os nossos pares de sapatos, dividir aquela coleção de camisa que nós temos guardado no guarda-roupa. Irmãos, não podemos continuar vivendo o egoísmo desse mundo, pois é obra de Satanás na nossa vida o egoísmo. Não podemos continuar guardando só para nós, uma vez que nós não nos sentiremos realizados, acumulando bens, vendo o próximo escarnecer e passar fome o tempo inteiro. Não podemos continuar vivendo assim. Porque talvez essa dor que você tem no coração, esse vazio, é exatamente porque você tem tudo, mas não tem nada. E muitas vezes a pessoa não tem nada, mas tem tudo. Eu conheço, irmãos, pessoas muito simples, que dividem aquilo que ele tem para acrescentar em cestas básicas. Eu conheço pessoas que trabalham e tira um percentual daquele pouco que ela ganhou para dividir com o próximo. Aquele que sabe doar com amor, que não tira o resto porque ele não quer mais, mas que tira daquilo que ele iria usufruir, iria fazer para usar na sua casa com seus familiares. Pessoas simples, gente de bem, mas que tem uma felicidade, tem uma alegria, que a gente tem vontade de permanecer o tempo inteiro ao lado dessas pessoas. São pessoas que a gente sente prazer em conversar, prazer em sorrir juntos. São essas pessoas que o Senhor se compraz, que o Senhor tem prazer, que o Senhor tem amor, porque não tem egoísmo no coração, não tem rancor, não tem mágoa, não tem ganância. Ele trabalha e o pouco que tem ainda se divide. Eu tenho o prazer e o privilégio de conhecer pessoas assim. Fico encantada e me sinto uma inútil em alguns momentos da minha vida em ver que ainda faço muito pouco, mas eu quero fazer mais. Medite aí na oração do Pai Nosso, do pão nosso de cada dia, que você vai entender o que eu estou dizendo. Que Jesus abençoe hoje grandemente a sua vida, mas orai sem cessar, como está lá em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, porque os dias serão maus. Buscai ao Senhor, orai pelos filhos, pelo esposo, pelos amigos, pelas amigas, pelo marido. Orai sem cessar por você, orai sem cessar pela sua vida. Orai sem cessar, pois os dias serão maus. Mas aquele que estiver na cobertura do Espírito Santo de Deus e aquele que estiver no Pai, ainda que ele não seja fortalecido na oração, o Espírito Santo de Deus vai interceder ao Pai por ele com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo vai interceder por você com gemidos inexprimíveis, se você buscar o Senhor em espírito e em verdade. Que Jesus abençoe a sua vida neste dia. Pai, neste momento eu te peço por esses que estão assistindo esse vídeo, Senhor, que todas essas pessoas sejam abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, escuta o nosso clamor, escuta a oração desse filho, Pai. Abençoa cada família que essa oração entrar no lar e na vida dele hoje, Senhor, para que ele tenha forças para orar, para clamar ao Senhor em espírito e em verdade, todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.